Em O Canto do Amor Eterno, José Nunes Pais de Proença, escritor natural de Miranda, no Mato Grosso do Sul, narra a história de dois amantes destinados um ao outro, que se conhecem em diferentes reencarnações. O enredo da trama está conectado com a própria história do Brasil. Entre encontros e desencontros, os personagens são confrontados com diversas questões sociopolíticas, como o fim da República Velha, a ditadura Vargas, o regime militar e a redemocratização, além das guerras mundiais. José Nunes Pais de Proença, seja bem-vindo ao canal Bom no programa Fala Escritor. Boa noite, Ricardo. Você fez uma resenha interessante do livro, que não deixa de ser uma história de amor, onde tem como pano de fundo a história do Brasil dos últimos 100 anos. O senhor deixa como pano de fundo a história do país, mas a história de amor primeiro. Vamos contar essa história. Como é que ela é? Como é que o senhor compôs essa história de amor? Bom, eu sou nascido no Mato Grosso do Sul. E quando era jovem, quando era criança, na verdade, eu ouvia muitas histórias sobre os revoltosos. Os revoltosos eram como eram chamados o pessoal da Coluna Prestes, que passou 2 vezes pelo Mato Grosso do Sul. Uma quando eles se formaram e depois quando eles voltaram e fugiram para os países fronteiriços, para a Argentina, Paraguai, Bolívia e tudo mais. E eles deixaram no imaginário popular muitas histórias. E a gente ouvia muito falar dos revoltosos, como eram chamados. Além disso, o meu pai, ele foi uma daquelas pessoas que os revoltosos passaram na fazenda onde ele morava e levaram-no como sequestraram, porque eles faziam isso, né? Eles passavam nas fazendas, saqueavam e levavam aqueles homens que tinham força para lutar, né? E depois passava por um processo de conversão e acabava virando soldado deles, né? Meu pai passou por esse processo e depois ele fugiu, ele e mais 3 pessoas. Dessas 4 pessoas, só meu pai mais um sobreviveu, porque os outros 2 foram caçados pelas patrulhas que eles mandavam e foram mortos, né? Uhum. Então eu queria muito contar essa história, né? Mas eu não queria contar como história, queria fazer uma coisa de ficção, né? Então todos os personagens que estão lá, não, todos não, porque como há um entrelaçamento com a história verdadeira, então o que diz respeito aos personagens da história são verdadeiros. Mas os personagens da história em si, que eu conto, é tudo ficção, né? Então é uma ficção dentro da realidade. Perfeito. Agora, a realidade mesmo é a história do Brasil, que você vai reportando ela. Como é que foi o trabalho de pesquisa em relação à história do país, para contextualizar com o romance? Sim, foi muito grande, foi bastante grande. Eu procurei ler tudo que eu encontrava sobre as abordagens mais diferentes, né? Porque se você pegar um livro como aquele O Reverso da Lenda, tem uma abordagem que é muito parecida com o que aconteceu de verdade, né? Mas tem outras abordagens históricas que já foca mais na questão ideológica tal e tudo mais. Então eu li bastante e o que está lá a respeito da história do Brasil é o que aconteceu de verdade. Então, O Canto do Amor Eterno retrata realmente a história de uma forma bem real, né, seguindo a realidade do país, mas você utiliza os personagens de forma ficta para poder conseguir montar essa história. Quanto tempo, Proença, você trabalhou, você pesquisou
para chegar ao produto final da produção do livro? Bom, eu trabalhei até me aposentar em banco, em instituição financeira. Depois que eu aposentei, é que eu resolvi escrever. E comecei escrevendo esse livro. Só que quando eu tinha já escrito acredito, umas 100 páginas, mais ou menos, eu submeti a uma pessoa que eu conhecia, que é uma professora de literatura da USP, e ela leu tal e achou que era uma coisa bem interessante, mas ela me deu um conselho. Ela falou, não começa publicando esse livro, porque eu já tinha uma expectativa que seria um livro denso, longo, né? Ele tem 560 páginas, porque as pessoas vão lá na livraria e vão ver esse tijolão aqui e vão falar, quem é esse tal de Proença, né? Então ela me sugeriu que começasse com coisas mais leves. Então eu comecei escrevendo um livro de conto, depois escrevi outro livro de conto, um livro para criança, e depois escrevi o meu primeiro romance, que não é este aqui, esse é o segundo romance. Né? Então, esse é um projeto que eu tenho há bastante tempo. Eu aposentei em 2007, né? Então, já se passaram 18 anos. Quase 20 anos. Exato. Mas aí o seguinte, enquanto você escrevia os livros de contos, o outro romance, você continuou pesquisando para chegar a esse trabalho. Exatamente, né? Foi isso mesmo que aconteceu. Entendi. É importante isso. E as pesquisas, elas acabam trazendo também uma ajuda da literatura para a história, porque a gente percebe, né, em muitos livros que a gente consegue utilizar o enredo para, né, entender como é que era a história naquela época. Então, sim, esse trabalho de pesquisa que você fez, e é um trabalho sério, um trabalho que traz um bom resultado, faz com que os nossos pesquisadores no futuro entendam mais um pouco da história do país por intermédio também da sua literatura. Eu acho isso muito importante, sabe, Proença? Porque nós somos carentes, na verdade, de pesquisadores, ainda que muita gente boa faça pesquisa, mas ainda somos carentes. Né? E o registro de tudo isso também é um outro problema que o país enfrenta. Mas, enfim, a gente vai caminhando e são pessoas abnegadas como o senhor aí que consegue fazer essa ideia da história. Agora, me conta uma coisa, como é que está o livro? Assim, mostra de novo a capa para a gente, onde que a gente consegue comprar? Bom, o livro ele está na Amazon, que é onde está numa promoção, o preço está um pouquinho melhor, mas em todas as boas livrarias, né? O meu lançamento eu fiz na Martins Fontes, lá na Paulista, né? Mas ele está em todas as boas livrarias, tem o livro. Se não tiver para pronta entrega, tem para venda por internet, essas coisas, né? Então, na Amazon você vai encontrar o livro, tanto físico quanto o e-book. Né? A editora que fez esse livro agora é a editora Labrador. Né? O livro tem 560 páginas. Muito bem. Eu acho que é por aí que começa, né, um caminho de mostrar um pouco do seu livro. Aqui a gente está em Minas Gerais, mas certamente o canal do YouTube é visto por muita gente em muitos lugares do país. É importante que a gente possa mostrar, né, a literatura desse Brasil, desse tamanhozão nosso aí, com mais um escritor. O Canto do Amor Eterno, do Proença, que você pode conferir na Amazon a partir de agora. Só acessar aí que você já encontra. Proença, muito obrigado pela entrevista, por estar aqui conversando com a gente. Realmente desejo boa sorte aí na empreitada de divulgar o seu livro, de trabalhar um pouco mais com a divulgação desse livro. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Ricardo, e posso garantir que
quem me der a honra de ler o meu livro vai tirar proveito com reflexões profundas e uma história fascinante de amor, né? Desejo boa leitura para todos. Claro, muito obrigado então. Canal Ball aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.